Nós nos preparando agora para o momento de compartilhar a palavra. Nós estamos na série Recomeços, nós finalizamos o mês de janeiro, mas esta série tem uma segunda parte que pega o mês de fevereiro também. E nós estamos falando de vários verbos aqui. Creio que assim como eu, você também tem áreas na sua vida que você precisa rever, fazer de novo, fazer melhor e recomeçar agora para este ano. E nós falamos que o primeiro passo para viver um recomeço é admitir. Depois falamos sobre confiar em Cristo, entregar e depender. E o próximo passo para eu e você vivermos um recomeço nas nossas vidas é obedecer. Obedecer. Convido você, meu amado, a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, no capítulo 5, dos versos 1 ao 11. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, dos versos 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração apoderou-se dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante você será pescador de almas. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Palavras do Senhor. Amém? Queridos, uma passagem conhecida, quando finalmente alguns discípulos vão seguir a Jesus. Hoje pela manhã, na palavra da nossa pastora Juliette, entre os jovens mais conhecida como Rev Juju, nós aprendemos esta palavra sobre a ótica de Marcos, o chamado de Jesus aos seus discípulos, e agora sobre a ótica de Lucas, dando um pouco mais de detalhes sobre a pesca maravilhosa, o que havia acontecido. Acontece que Simão, Pedro, Tiago e João haviam pescado toda a noite, pescadores profissionais. Durante uma noite inteira de trabalho pescando e sem apanhar nada. Pela manhã lavavam as redes. Os barcos estavam vazios. E Jesus chegou, pediu para entrar no próprio barco deles e começou a ensinar a multidão a partir daquele momento. Depois de um período de ensinamento, Jesus dá uma ordem: vão para águas mais profundas e lancem novamente a rede. Pedro faz uma indagação que provavelmente qualquer um de nós faria: Senhor, nós pescamos a noite inteira, a gente não conseguiu apanhar nada. Mas, porque é o Senhor que está mandando, nós lançaremos de novo as redes. E acontece o milagre que nós conhecemos. Pescaram tantos peixes,
a ponto das redes estourarem, os barcos quase afundarem e precisarem de ajuda para voltar com a pesca maravilhosa. Jesus faz então o convite para Pedro: venha e siga-me que eu vou fazer de você pescador de almas, não de peixes. O que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Algumas coisas na nossa vida nós precisamos rever e refazer. Isso não é uma tarefa fácil. E à luz do que nós podemos ver nas palavras de Jesus, em como Jesus tratou essa situação, como Jesus lidou com as pessoas que estavam lá, nós podemos tirar preciosos ensinamentos para mim e para a sua vida sobre como recomeçar. Um primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que muitas vezes eu e você vamos precisar lidar com o fracasso. Lidar com o fracasso. A palavra diz que Simão e os outros estavam lavando as redes pela manhã. Lavando as redes sem ter pego nada durante a noite. Lidar com o fracasso. Uma pesca que foi um fracasso. Sem pescar nada. E no outro dia, lidar com o fracasso. Agora, no que você já fracassou na sua vida? O que você tentou fazer de um jeito e não deu certo? E você teve que lidar com o fracasso. Porque muitas vezes não é aquilo simplesmente o que dá errado, mas o que fica para depois. A sujeira que nós precisamos limpar depois. Eu imagino a frustração dos pescadores tendo o trabalho de lavar as redes sem ter pego um peixinho. Mesmo já não bastava a situação de não ter pescado nada, mas precisavam lavar as redes. Isso acontece na minha e na sua vida, amados. Porque normalmente o fracasso não vem sozinho, nós precisamos lidar com as suas consequências. Um negócio que não deu certo, depois ficam boletos para pagar. E nós precisamos lavar as redes. Um casamento que vai mal, um casamento que termina, nós precisamos lavar as redes depois. É uma série de dores de cabeça depois. Muitas vezes você pode sentir que falhou na educação dos teus filhos. E pode estar sentindo as consequências de ter que lavar as redes de algo que você sente que falhou. Muitas vezes eu e você podemos fracassar nos nossos estudos, principalmente quem está aí na fase do vestibular. Quando corrige, vê o resultado, pensa, agora é hora de lavar as redes. Dessa vez não veio peixe. A questão, queridos, é que nenhum de nós gosta do fracasso. Falhar nunca está nos nossos planos. Os nossos planos estão conseguir dar certo. E muitas vezes nós preferimos guardar as redes sujas em vez de lavar as redes depois de um fracasso. Deixar para depois, colocar a sujeira debaixo do tapete, fingir que nada aconteceu. Mas tem um detalhe importante desse texto. As redes eram um sinal de fracasso, mas também o barco era um sinal de fracasso, porque o barco estava vazio. Não havia um peixe no barco. E olha que interessante, Jesus pede para que eles tragam o barco mais para perto, e Jesus entra no próprio barco para ensinar. O barco, que era um sinal de fracasso, estava à disposição de Jesus, para que do barco Jesus ensinasse. Amados, muitas situações que nós falhamos, muitas áreas da nossa vida que nós tentamos e fracassamos, podem ser oportunidades para Jesus nos ensinar. Agora a pergunta é, será que os nossos barcos estão à disposição de Jesus? Porque muitas vezes nós não queremos deixar os barcos à disposição de Jesus.
Porque nós temos vergonha do sinal do fracasso. Nós temos vergonha daquilo que nos lembra que nós não conseguimos. Nós temos vergonha de dizer, eu tentei e falhei. Mas como um primeiro ensinamento, isso serve de exortação para mim e para você. Mesmo quando nós fracassamos, nós devemos deixar os nossos barcos à disposição de Jesus. Porque Jesus quer usar aquilo que é sinônimo, que é sinal de fracasso na minha e na sua vida, para nos ensinar grandes coisas. E eu tenho convicção que tudo que nós falhamos, se nós deixarmos os nossos barcos à disposição de Jesus, nós iremos aprender com as nossas falhas. Se os discípulos não tivessem deixado o barco à disposição, Jesus não ensinaria do barco e provavelmente eles não ouviriam o ensinamento de Jesus. Não aprenderiam tudo isso que nós sabemos. Isso serve de exortação para nós. O que Cristo quer ensinar, o que Cristo quer moldar, o que Cristo quer trabalhar na minha vida com aquilo que eu tentei e deu errado. Lidar com o fracasso, lavar as redes, é difícil. Nenhum de nós gostamos de fazer isso. Mas se deixarmos os barcos à disposição, certamente Cristo nos ensinará algo precioso com toda essa situação. Lavar as redes. Depois que os discípulos lavavam as redes, Jesus ensinou do barco e deu uma ordem. Jesus falou, vão a águas mais profundas e lancem as redes novamente. Agora, os discípulos haviam pescado a noite inteira e não haviam conseguido nada. E Jesus dá uma ordem inusitada, vão a águas mais profundas. Acontece que tem um detalhe, que as águas mais profundas eram utilizadas, aliás, eles iam pescar em águas mais profundas somente de noite. Quando a pesca acontecia de manhã, eram em águas rasas. E Jesus está falando, vão a águas mais profundas. Talvez os discípulos tivessem pensado, mas nós estávamos lá até agora. Se não conseguimos de noite, certamente de manhã não vamos conseguir. Você já teve a experiência de alguém que não é da sua área dando palpite no seu trabalho? Ai, mas dá uma raiva, não? A gente pensa, o que essa pessoa quer me ensinar? O que ela acha que entende disso? Talvez os discípulos pensassem, nós somos pescadores profissionais, Jesus é um carpinteiro, quer ensinar a gente a pescar? É duro ouvir palpite, de quem não é da área é mais difícil ainda. O que justifica a indagação de Pedro? Senhor, nós pescamos a noite inteira. Nós trabalhamos a noite inteira. Esse lago de Genezaré nada mais é do que o mar da Galileia, apenas um nome diferente. Conhecido dos discípulos, pescavam lá corriqueiramente. Mas vem um grande porém, queridos. Pedro disse uma palavra, mas. Pescamos a noite inteira, mas, porém, como é o Senhor que está falando, eu vou obedecer. Eu fico me perguntando, o que deu forças para Pedro dizer este mas? Depois de ter pescado a noite inteira, passado a noite em claro, depois de ter que lidar com o fracasso durante o dia, cansado, Jesus dá uma ordem que na lógica humana e do conhecimento não fazia o menor sentido. E Pedro disse, mas nós vamos obedecer. Fazer tudo de novo. Você já teve que refazer alguma coisa? Muitas vezes no nosso trabalho a gente tem que refazer tudo de novo. Como é ruim ter que refazer as coisas. Trabalho dobrado. E Pedro disse,
nós vamos refazer porque foi o Senhor quem falou. Amados, preste atenção. Você sabe o que deu forças para Pedro dizer este mas? Jesus havia ensinado do barco as multidões e eles estavam lá, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Queridos, eu tenho convicção que eu e você não vamos ter forças para obedecer, para refazer algumas coisas, se nós não estivermos atentos à palavra de Jesus. Se nós não estivermos com os ouvidos abertos ao que Jesus tem para ensinar a mim e a você, de maneira nenhuma nós vamos ter força para dizer este mas. Com que frequência você tem ouvido a voz de Jesus no seu dia a dia? Queridos, todas as vezes em que nós nos debruçamos neste livro, nós estamos falando: Senhor, eu quero ouvir a Tua palavra. Jesus, eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero ouvir os Teus ensinamentos. Eu quero entender os Teus propósitos para a minha vida. Se nós não tivermos uma vida de meditação, de estudo da palavra, ouvindo a voz de Jesus, nós não vamos conseguir lidar com muitos fracassos da nossa vida. Nós não vamos conseguir refazer muitas coisas que nós precisamos. Nós não vamos conseguir obedecer a Jesus. E obediência não é algo fácil. Muitas vezes é difícil obedecer. Muitas vezes nós não entendemos o porquê obedecemos. Mas quando nós nos debruçamos na palavra, nós entendemos aquilo que Jesus quer e aquilo que Jesus não quer para as nossas vidas. E com todo amor eu quero te dizer uma coisa: se nós queremos obedecer aquelas partes da palavra que nós concordamos e aquelas que nós não concordamos, nós não queremos obedecer, nós queremos seguir a nós mesmos. Se nós selecionamos aquilo que vamos seguir da palavra, nós cremos em nós mesmos e não na palavra. Não só na palavra, mas toda vez que eu e você dobramos os nossos joelhos e conversamos com Jesus, e silenciamos o nosso coração para ouvir a sua voz, nós estamos dizendo: Senhor, o que eu devo fazer? O que o Senhor quer para a minha vida? Obediência. Mesmo que nós não entendamos o porquê. Talvez os discípulos não entendiam, mas por que ir a águas mais profundas? Isso não faz sentido. Às vezes nós podemos pensar: por que amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem? Isso não faz nenhum sentido. Mas o que importa é obedecer. O que importa é obedecer. Muitas vezes eu e você não vamos entender porque Jesus nos manda fazer tal coisa. Certo dia eu conversava com uma pessoa que perguntava o porquê do jejum. E não conseguia entender mas por que ficar sem comer? Qual é a lógica disso? Qual a importância disso? E eu disse para a pessoa: olha, eu não consigo te convencer e te explicar exatamente, mas vou te dizer uma coisa: se Jesus jejuava, por que não nós? Se Jesus tinha essa prática, por que eu e você não vamos ter? Obediência. Obediência. E é isso que Cristo quer da minha e da sua vida. Mesmo sem entender. Mesmo sem forças. Porque quando ouvimos a Tua palavra, Ele nos fortalece. Quando ouvimos a Tua palavra, nós não precisamos depender das nossas próprias forças para de fato obedecer à voz de Jesus. Quando nós lidamos com o fracasso, quando nós obedecemos à voz de Jesus, fortalecidos pelo alimento diário da Tua palavra, de uma vida de jejum, de uma vida de oração,
e nós obedecemos, isso nos leva a resultados surpreendentes. As redes e o barco, sinais do fracasso, redes vazias, barcos vazios. Depois de obedecermos a Jesus, são redes que estão estourando de peixes, são barcos que estão quase afundando de tanto peixe. As redes que outrora estava dando trabalho para os discípulos lidar com o fracasso, um sinal de que tudo deu errado, agora era um sinal do poder de Jesus. Amado, de repente aquilo que está fracassando na sua vida, que está dando errado, que é um sinal de vergonha para você, quando Cristo trata na sua vida, na minha vida, é um sinal do poder dele. O meu trabalho, que antes me envergonhava, hoje é abençoado pelo poder de Jesus, por eu ter obedecido. A minha família, que tanto me dava dor de cabeça, que tirava meu sono, hoje é uma bênção, porque eu obedeci à voz de Jesus. Aquilo que antes era um sinal de vergonha, agora é um sinal do poder de Jesus nas nossas vidas. Eu tenho convicção, queridos, que muitas coisas que nós falhamos, quando nós entregamos a Jesus e ouvimos a sua voz e obedecemos, nós temos êxito naquilo que nós fazemos. Acontece que muitas vezes nós queremos entregar, mas não queremos obedecer. Nós falamos: Senhor, eu te entrego meu trabalho, mas fazemos um monte de coisa errada no trabalho. Fazemos um monte de coisa que nós sabemos que Deus não aprova. Às vezes nós falamos: Senhor, te entrego o meu futuro, nesta faculdade, neste concurso que eu vou prestar, mas não obedecemos na hora do estudo. Nós queremos entregar muitas vezes, mas não queremos obedecer. Eu tenho convicção que a entrega seguida de obediência traz resultados surpreendentes. Só que o resultado mais surpreendente não é o sucesso. O resultado mais surpreendente não é o barco cheio de peixes. O resultado mais surpreendente é Pedro prostrando-se aos pés de Jesus e dizendo: Senhor, fique longe de mim, porque eu sou pecador. Amados, o sucesso não tem um fim em si mesmo. Recomeçar, fazer do jeito certo, obedecendo, simplesmente para ter êxito, conseguir um trabalho, conseguir a promoção, conseguir a aprovação, conseguir o lucro, que bom, bênção, mas isso não tem um fim em si mesmo. O resultado mais surpreendente é Pedro dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Em Lucas capítulo 4, Jesus já tinha curado a sogra de Pedro. E Pedro não tinha se prostrado e reconhecido quem Jesus era, mesmo vendo este milagre. Apenas depois da pesca maravilhosa. Talvez Pedro desse mais importância à pesca do que à própria família, talvez, não sei. Mas quando nós falamos: Senhor, eu sou pecador, eu não sou digno da tua presença, e se o Senhor não me tomar pelas mãos, eu estou perdido. Este é o resultado mais surpreendente que pode acontecer na minha vida e na sua vida. Reconhecer quem eu sou e reconhecer quem Jesus é não se compara a qualquer sucesso que nós podemos ter na nossa vida aqui. E Jesus falou que de agora em diante, você vai ser pescador, Pedro, mas não pescador de peixes, você vai ser pescador de almas.
Porque Deus tem um propósito na minha e na sua vida, onde quer que Ele nos tenha colocado. Não é o sucesso no trabalho, é ser pescador de homens no trabalho. Não é o sucesso na faculdade, é ser pescador de homens na faculdade. Não é morar num lugar bom, mas é ser pescador de almas na minha vizinhança, no meu condomínio, no meu prédio. Isso tudo, amados, é viver por um propósito maior. Se eu e você vivemos apenas pelo que nós consideramos ser um sucesso, aos olhos humanos, a nossa vida não tem sentido. Acompanhe comigo o que o pastor Rick Warren, no livro famoso, Uma Vida com Propósitos, diz na primeira página, no primeiro devocional. Vou virar aqui que eu não consigo enxergar ali. O propósito de sua vida é muito maior que a realização pessoal, a paz de espírito ou mesmo a felicidade. É muito maior que a família, carreira ou mesmo os mais ousados sonhos e ambições. Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu por um propósito dele e para cumprir o propósito dele. O título desta primeira devocional é Você Não É o Foco. Tudo começa e termina em Deus. Em Deus. E nós muitas vezes vamos com aquilo que nós falhamos, dizendo: Deus, eu quero te entregar isso, eu quero ter sucesso, mas o que está no nosso coração é o lucro, é o dinheiro, é a paz terrena, é o sucesso, é a posição, é a promoção, é a realização pessoal. Mas isso não deve ser o propósito que mais norteia a minha e a sua vida. No último verso que nós lemos, depois de Jesus falar: você vai ser pescador de homens, no verso 11, arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Talvez Pedro pudesse dizer: chamem os outros, vamos aproveitar, vamos pescar para o ano inteiro agora. Deixar tudo neste momento, deixar tudo no momento de maior sucesso. Isso mostra que Pedro havia entendido o real propósito que Jesus tinha para a vida dele. Agora, se Jesus transforma, e queridos, Ele faz porque Ele é bom. Nosso Pai é um bom Pai. Se Ele transforma a nossa vida familiar, a nossa carreira, se nós obtemos sucesso, e nós não entendemos que nós precisamos viver para Cristo, nós não entendemos o propósito de tudo aquilo que Jesus realizou na nossa vida. Jesus tem um propósito maior para a minha e para a sua vida. Você já perguntou para Jesus o que Ele quer, o que Ele realmente quer de você? Você já perguntou para Jesus qual é a vontade dele para a sua vida? E já disse: eis-me aqui. O foco não somos nós, queridos. Nós temos falado amplamente nos jovens, é tudo sobre Jesus. O foco é Jesus. A palavra é focada em Jesus. Antigo e Novo Testamento apontam para uma pessoa: Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. A palavra tem um nome, foca um nome: Jesus. A minha e a sua vida deve focar um nome: Jesus. A nossa vida começa e termina em Jesus. Em Jesus. Muito mais importante do que realização, sucesso, dinheiro ou mesmo felicidade é cumprir os propósitos de Jesus nas nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe a nos alimentarmos dele, para termos forças para obedecermos a tua palavra, e obedecendo a tua palavra entendermos que o foco das nossas vidas é viver por Cristo. Amém?